Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui imensamente, professor Fábio, agradecer a Soraya, o convite da FEA, esse lugar que eu tanto amo. Já estive aí nessas cadeiras, me deu até uma certa nostalgia. A hora que abriu aqui a imagem, eu falei, rapaz do céu, tô ficando velho. Mas, enfim, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre algumas verdades que enquanto a gente está aí dentro, tendo as aulas e avançando nas disciplinas e tudo mais, a gente não pensa muito, mas o mundo inteiro pensa de todos nós, principalmente se estivermos falando de economia, não é uma faculdade de economia, de negócios, mas vamos dizer assim, o mundo pensa muito mais dos economistas do que dos contadores, dos administradores. Então, diríamos que tem aqui um certo apanhado de dicas, de sugestões, de aprendizados e de reflexões que valem ser pensadas para que vocês saiam melhores economistas. E todos nós conseguimos, que todos nós possamos, pelo menos, tentar melhorar um pouco a fama da nossa classe. O que a gente vai conversar aqui hoje vai ser dividido nesses seguintes tópicos. O primeiro é como que eu cheguei, qual foi o meu caminho para chegar até a economia, o que pode acontecer depois que você faz uma graduação, como essa que eu fiz no caso, a de ESSEC. Essa parte mais fundamental, o recheio mais presente da apresentação, que algumas dicas podem te ajudar na sua trajetória. Claro que cada um tem uma própria trajetória, cada um tem um próprio caminho, mas são algumas dicas assim que, confia em mim, em algum momento vocês vão se agradecer se vocês seguirem isso, minimamente. Como terceiro ponto, retomando o mote da palestra, né, por que, que a culpa seria dos economistas no final do dia, e no final aí um momento para interação, perguntas, reflexões, desabafos, enfim. Existe uma sabedoria antiga, né, uma frase famosa que diz que existem dois dias na vida que importam muito: o dia que você nasce e o dia que você entende o que você veio fazer aqui. E esse segundo dia, para mim, foi o dia 15 de setembro de 2008, porque eu fui uma criança muito esquisita, uma criança que perguntava, nossa, por que dólar sobe e desce? Todo mundo fala, meu Deus do céu, que cara maluco, né? Por que ele está perguntando isso? E exatamente nesse dia, né, eu estava indo estava no primeiro ano do ensino médio, tudo isso aconteceu, e diante da televisão eu tive uma certa epifania. Eu falei, cara, o mundo inteiro está parando por essa questão e eu quero saber minimamente por que é que isso acontece. Né? Inclusive, todo 15 de setembro eu relembro essa questão. Em um dos 15 de setembro, eu descobri que um professor que eu tive aí na FEA, o Cláudio Lucinda, também ficou motivado a fazer economia em um dia parecido com esse, mas no caso, no dia do anúncio do congelamento das poupanças com o Plano Collor, que segundo ele, eu achei essa frase fantástica, só 2 dias param a Paulista, o Natal e o Ano Novo. E segundo ele, esse foi um dia que não era Natal, não era Ano Novo, e ainda assim a Paulista ficou completamente parada. Enfim, no caso esse aí, mais uma vez, como uma pessoa meio estranha que eu sou, eu fiquei olhando a TV e pensando, eu preciso saber como isso aconteceu e se isso vai acontecer de novo. No caso, essas duas imagens que estão aí, a primeira é uma da fachada do Lehman Brothers, né, o banco que quebrou, né, teve a falência decretada em 15 de setembro de 2008, dando aí o certo boom da crise, o ponto principal. E na imagem do lado, que vocês podem ver aqui, é uma imagem que ganhou vários prêmios na época, o prédio que ficava do lado do Lehman Brothers em Londres, da unidade do Lehman Brothers em Londres, quando as pessoas estavam sendo comunicadas que o banco quebrou. E é uma imagem que ela passa uma sensação muito grande de como a gente, às vezes, é uma engrenagem pequena em um sistema muito grande que, às vezes, não nos leva necessariamente em consideração. Uma imagem bastante forte que coloquei só para ilustrar esse dia. Quando você entra numa faculdade de economia, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu fiquei pensando, pô, em quanto tempo será
que eu vou conseguir abrir um valor econômico, a seção de economia do UOL, alguma coisa do tipo, e eu vou conseguir entender mais o que está escrito aqui. E, no entanto, você se depara, não sei se é o Jair ainda que está dando cálculo, mas você se depara com uma esfera desenhada e o Jair pergunta para você o que é isso. Você diz uma esfera e ele diz, não, não é uma esfera, é um desenho de uma esfera. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, como que eu vou chegar em economia agora? E aí, depois de muitas derivações, depois de muitos conceitos aplicados matemáticos, matemática para economistas e tudo mais, aos poucos você sai deste primeiro estágio aqui e chega neste segundo estágio aqui, que é quando você começa a entender que economia, como uma ciência social aberta ela tem diversos modelos, diversos aspectos de base, né, diversas teorias, vamos dizer assim, que ajudam a explicar em termos mais amplos, mas tudo está conectado, né? Tanto é que o que a gente mais sofre como economista é quando alguém pergunta, olha, tal coisa é A ou B? E aí você fala, depende, a pessoa já acha que você está disfarçando e não sabe o que você vai responder. Mas, na verdade, estou até me adiantando, tem um ponto aqui sobre isso mais adiante. E quando você sai da universidade, você tem alguns caminhos possíveis, se você estiver na área da economia. Você pode estar no mercado, como, por exemplo, a Ana Paula Vescovi, que está na parte, eu não me lembro, mas é a parte de risco, se eu não me engano, do Santander. Você pode continuar uma carreira acadêmica, né, e ir se desenvolvendo, né? Na FEA temos mestrado, temos doutorado, tem outras unidades também muito legais, como no caso do Jean Tirole, que foi o Nobel de Economia em 2014. Pequeno parênteses aqui, eu estava fazendo iniciação científica em 2014 sobre a privatização das telecomunicações em 97, 98 no Brasil. E este ano de 2014, que teve o Nobel para o Jean Tirole, é exatamente sobre a regulação de mercados que têm grandes players, né? Que os mercados são mais controlados. Então, digamos assim, foi meio que uma coisa que eu levo com muito carinho, foi uma coincidência muito grande que até hoje eu fico pensando, algum dia eu tenho que apertar a mão dele, ele não vai entender nada, mas vou falar, cara, você ajudou aí a decidir, porque até meu TCC depois acabou vindo a ser exatamente nessa direção. Ou você pode acabar em uma trajetória mista, da qual você faz parte de órgãos públicos, faz parte de escolas, faz parte do setor acadêmico e também acaba fazendo parte da iniciativa privada, como no caso do Ilan Goldfein, né, que foi banqueiro central do Brasil, esteve à frente do Itaú, é conselheiro do Credit Suisse, se eu não me engano, não sei se ele é ainda, né? Credit Suisse também, né, passando por uma situação aí bastante complicada. Mas, enfim, os caminhos são diversos, de fato, nós, economistas, somos bastante versáteis ao mercado, temos uma versatilidade muito grande, a gente pode ir para diversos caminhos possíveis. Agora, entrando na segunda parte, de algumas dicas que são válidas aí para as carreiras de vocês, essa primeira já começa sendo válida até para o ambiente acadêmico mesmo, né, para o período que vocês passarem na graduação. O que a gente encontra numa cadeira de uma universidade, como a Universidade de São Paulo, é uma formação técnica. A gente fica conectado com muita coisa que está atualizada em termos de teoria, em termos de aplicabilidade. Até uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu fiz o ESSEC, que inclusive, né, Economia Empresarial e Controladoria, mudou um pouquinho de nome, mas nessa mudança, se eu não estou enganado, tem alguma disciplina de programação também, que é uma coisa muito importante, muito agregadora, né, para depois, mas enfim. Tudo que a gente aprende internamente, dentro da sala de aula, são as chamadas hard skills. São as técnicas, são as metodologias, é como a gente vai pegar algum insumo e trabalhar com ele. Mas como a gente pega algum insumo e trabalha com ele, nós mesmos. Sabe, quando você está ali no seu computador, você está fazendo um relatório, você está tentando interpretar um cenário, você está tentando formar uma análise. Essas são as hard skills. Mas as soft skills, elas acabam não sendo muito levadas a sério, fica parecendo, é aquela pessoa que não estuda direito, mas ela é desenrolada, ela conversa com todo mundo, ajuda todo mundo, inclusive
outro pequeno parêntese, quando eu estava na graduação, por 2 anos eu fiz parte do centro acadêmico. Em uma das ocasiões que a gente tinha a Semana Cultural, em uma das ocasiões a gente chamou um humorista na época, não sei se ele é humorista ainda, o Murilo Gun, para fazer um stand-up aí na faculdade. E alguns dias antes da Semana Cultural, alguém falou assim: putz, a gente tem que pegar o cara no aeroporto. Será que o cara é chato? Como é que a gente vai fazer? Todo mundo virou assim para mim e falou: já sei, o cagado vai buscar. Inclusive, antes que vocês se assustem, é cagado porque eu tenho essa mecha aqui na cabeça. Quando eu estava careca, no início, uma veterana achou que tinha um passarinho tinha cagado na minha cabeça, e por isso ficou cagado, tá? Só para ninguém se assustar, isso para a gente ficar na mesma página. E o quanto essas soft skills são importantes. Em um estudo bastante recente, eu achei fantástico, porque eu estava finalizando a apresentação nos últimos dias e esse estudo aqui saiu. Fizeram uma comparação entre estudantes das Ivy Leagues, né, que são as maiores, as melhores universidades dos Estados Unidos, e eles compararam as pessoas que fizeram parte de ligas atléticas, né, desenvolveram ali outras atividades que não só o que encontravam dentro da sala de aula, versus as pessoas que só ficavam na sala de aula. E o que eles encontraram é que no mercado de trabalho depois, essas pessoas, como um negócio que é bastante utilizado no mercado, essas pessoas outperformaram aquelas que ficaram só na sala de aula. E como experiência pessoal, eu digo para vocês, uma boa parte do que vocês vão levar de aprendizado, de resolução de problemas, e basicamente é isso que o mercado de trabalho precisa que a gente faça, vocês vão agregar do lado de fora da sala de aula. As hard skills são muito importantes, preste atenção, tente entender ao máximo a aplicabilidade, ou atrás de resolver os trabalhos aí das disciplinas, mas não deixe de viver essa experiência universitária. E isso pode acontecer via estágio, que né, querendo ou não, é uma coisa muito triste, mas é verdade, o estagiário, como ele está entrando na empresa, todo mundo passa responsabilidades para ele, mas ao mesmo tempo ele não é responsável por nada. É uma situação meio caótica, que você tem que lidar com muitas complicações, mas é de um aprendizado muito grande. Seja num estágio, seja em uma entidade acadêmica, em uma entidade estudantil e tudo mais. Existem diversas maneiras de você ir resolvendo problemas que não são necessariamente correlacionados com essas hard skills, que no final das contas você vai sair um pouquinho adiante, inclusive até agora com um estudo bastante recente, que né, você pode usar como proxy, né? Quando seu pai, sua mãe te perguntar, pô, mas você tem semana de prova, você está resolvendo coisa do centro acadêmico, da Atlético, você fala, aí você mostra esse estudo, fala assim, olha, eu vi numa palestra aqui de um cara que inclusive estava lá estudou lá na faculdade, tal, tá dando tudo certo para ele, fez parte do centro acadêmico, enfim. O segundo ponto, quando a gente sai da faculdade de economia, a gente tem acesso a muitos modelos, começa a entender, principalmente, né, que eu falei, você sai daquela parte, o Jair desenhando uma esfera e falando que é um desenho de uma esfera, e você chega ali lá para a economia monetária, você começa a entender qual que é o racional, por que, que os juros vão subindo, quando a inflação vai subindo, você começa a entender as coisas. E quando você sai, você tende a pensar que todo mundo do lado de fora é meio burro, assim, as pessoas não entendem, você fala, pô, é uma questão de oferta e demanda, o juro sobe porque a inflação está subindo, mas assim, não é tão trivial, e para que vocês não caiam no fosso do, putz, lá vem o economista chato falar de assuntos que ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, e tá todo mundo sem entender, né, ou também conhecido às vezes como espalha rodinha, lembre-se que mais importante do que as pessoas não me entendem é eu preciso me comunicar melhor. As mensagens elas chegam do outro lado e elas têm uma efetividade real quanto mais você se aproximar do que você quis dizer. E no caso aqui eu elenquei só alguns livros que mostram como alguns temas mais complicados de economia eles conseguem ser traduzidos com exemplos bastante diretos. Até porque uma coisa que eu costumo sempre falar, tem gente que às vezes separa em duas áreas, fala assim, mas primeiro a gente vê a economia, depois a gente vê o social. A economia é uma ciência social, está tudo umbilicalmente ligado.
Não existe falar assim, o governo vai cuidar das contas públicas e depois a gente vê o desemprego. Não, as coisas são todas interligadas, entendeu? O juro é ligado com a inflação, é ligado com a dívida do governo, é ligado com a capacidade das empresas de entregarem resultado e de superarem a Selic como um benchmark. As coisas estão todas interligadas. E em livros como esses aqui, temos alguns demonstrativos de como você pode traduzir, né? Você pode sair do economês. O primeiro, esse economês em bom português, o pessoal do Porquê, que é maravilhoso, muito legal. O segundo, esse The Armchair Economist, que ele fala de alguns casos muito interessantes, que vão desde cambismo em venda de ingressos de shows do Rolling Stones até por que cinto de segurança, na verdade, aumenta acidentes. Eu vou deixar só esses dois casos para vocês ficarem curiosos e lerem. Esse livro, inclusive, foi recomendado pelo professor Walter Beluso quando eu estava fazendo Introdução à Economia. O clássico, né, Freakonomics, acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez. Tem o Freakonomics, aí eles empolgaram, tem o Super Freakonomics, aí tem o Quando Roubaram o Banco, mas enfim, o melhor da série, para vocês não perderem muito tempo, é o Freakonomics mesmo. E para não falar que eu não ia puxar a sardinha para a firma, né, temos também esse pequeno e-book que chama 10 motivos para você aprender sobre economia hoje, que é um e-book que a gente fez quando a gente estava numa parte mais educacional do Terraço, que a gente deve retomar agora em 2024, acredito eu, estamos aí pensando nela, e a gente queria ter um punchline para a pessoa que fala assim, pô, mas eu trabalho com outra coisa, tal, por que eu deveria saber sobre economia? A gente montou algumas razões, é bem legal, bem curtinho também, bem didático, para você passar adiante aí uma ideia bem legal. E no caso, também trazendo essa sardinha, a gente tem um conteúdo que inclusive vai ser atualizado em breve com o artigo de 2023 sobre o prêmio de 2023, né, que foi para a Cláudia Goldin. O único conteúdo que vocês vão encontrar em português que fala sobre todos os anos do Nobel de Economia, desde o primeiro ano, que foi 1969, até 2022, e em breve 2023, é no Terraço Econômico. A gente passou 1 ano e meio fazendo esse projeto com economistas de diferentes espectros políticos, de diferentes pensamentos do Brasil inteiro e alguns de fora do Brasil. E, de fato, assim, é um livro interessante. É claro que ele é um pouco mais aprofundado, tem algumas questões um pouco mais complicadas, mas, assim, se em algum momento você pensou, mas por que tal pessoa ganhou o Nobel de Economia em 74? Você vê aqui, você vê um pouco da história da pessoa, quais foram as pesquisas, o que motivou, que tipo de coisa que essa pessoa rompeu um novo território, né, para ser laureado com o maior prêmio de economia que existe, né, no caso, o Nobel. Inclusive, até logo ao início a gente coloca que, na verdade, Nobel de Economia é só o nome popular, porque, na verdade, prêmio do Banco Central da Suíça em homenagem a Alfred Nobel, mas enfim, é conhecido como prêmio Nobel, está até no site do Nobel, se você procurar no nobelprize.org, você vai encontrar lá que tem o pessoal de economia. Mas enfim, esse aqui é mais um caso ilustrativo de como dá para você falar de algumas coisas bastante complicadas, bastante profundas, de uma maneira um pouco mais palatável, por assim dizer. Uma outra dica muito interessante que eu dou para vocês é tenham cuidado com a era do breaking news. Hoje em dia, inclusive até dando alguns nomes aos bois, no caso esse breaking news aí eu cortei daquele símbolo da CNN, é muito raro você não ligar a televisão em algum canal de notícia, ou CNN, Globo News e tudo mais, e não ver ele do lado, breaking news, urgente e tudo mais. E é uma sensação muito grande, muito provavelmente advinda do imediatismo das redes sociais e tudo mais, de que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro, porque a qualquer momento vai chegar uma informação tão indispensável, mas tão indispensável, que se a gente demorar 5 minutos para saber, já era, você perdeu tudo. E eu vou contar um segredo para vocês. E esse segredo é um dos aspectos que está nesse livro aqui, esse Factfulness, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo que todos vocês leiam. 95% das coisas na vida não são para agora, não são urgentes, não é aquela notícia
que vai, nossa, desencadear um grande evento, uma grande quebra, uma grande mudança no paradigma econômico. O que você precisa saber no final do dia, e isso vale tanto para você tentar interpretar cenários que você vê no jornal ou que no seu local de trabalho vão te perguntar, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você trabalha em alguma empresa que tem muitos insumos que são importados. Então, uma grande pergunta que você vai ouvir com certa frequência é: para onde vai o dólar amanhã? A resposta rápida é: ninguém sabe. A resposta um pouco mais completa é: depende de alguns fatores, de algumas variáveis que dão sustentação a como o Brasil está posicionado no comércio externo, como está o fluxo de capitais do mundo inteiro para o Brasil, como estão as economias mais desenvolvidas em termos de sugar a liquidez ou não. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a dívida que nunca deu calote no planeta, eles estão com as maiores taxas de juros de curto prazo para 10 anos e para 30 anos em pelo menos 16, 17 anos. E em breve, quando a taxa de 10 anos dos Estados Unidos superar 5%, vai superar o último recorde dos últimos 22 anos. Então, é um nível bastante elevado, isso influi, como bem já falei aqui anteriormente, várias coisas estão conectadas, então foquem nos fatos. Tentem correr atrás da fonte primária, de alguma interpretação importante. E lembrem-se que breaking news nem sempre é breaking news de verdade, tá? Tem muita coisa que às vezes já estava para acontecer e simplesmente aconteceu, você fala, beleza, eu já estou acompanhando esse cenário há um bom tempo. Uma outra dica, para além de vocês focarem nos fatos e na entrega real das coisas, é muito importante que vocês separem o que é conjuntural do que é estrutural. O que é conjuntural é basicamente o que está acontecendo em um prazo curto de tempo, naquele presente momento em que você está analisando, e não necessariamente condiz com a realidade do longo prazo. E o que é estrutural é o caminho do todo, de maneira mais ampla, que aquilo tudo tem capacidade de seguir. Por exemplo, eu coloquei, inclusive até coloquei essa frase muito boa do Bruce Lee, né, que a consistência de longo prazo bate a intensidade de curto prazo. Então lembre-se sempre disso, a consistência e o longo prazo importam muito mais. Analisem sempre cenários. E aí coloquei dois pontos aqui, duas coisas que aconteceram com uma diferença de 4, 5 anos, mais ou menos. O Brasil na capa da Economist, pô, todo mundo já viu essa capa, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Ah, o Brasil está decolando e tudo mais. Nossa, meu Deus, aí rapaz, olha como o mundo está nos observando, agora vai e tudo mais. E alguns anos depois, o famigerado relatório O Fim do Brasil. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Sabe qual desses dois é verdadeiro e condiz com a consistência do Brasil de crescimento de longo prazo? Nenhum dos dois. O que leva em consideração a consistência do Brasil de crescer no longo prazo, por exemplo, são as reformas que a gente fez, que os governos fizeram nos últimos 6 anos, por exemplo. Elas ajudaram o Brasil a ter uma certa capacidade de crescimento, de ter possibilidades maiores, mas, de novo, não é nenhuma notícia dessas duas aqui, nem essa capa da Economist e nem esse relatório da Empíricos que ditaram realmente o que se passou no Brasil. É sempre uma questão mais ampla. E por ser uma questão mais ampla, uma outra dica que é muito importante é a seguinte: antes de você cravar, de você falar, nossa, meu Deus, agora tal coisa vai funcionar, agora tal coisa vai avançar. Lembre-se sempre que todos os dados que vocês pegarem, no recorte que vocês pegarem, eles vão passar uma mensagem. Em um recorte amplo, eles vão passar outra mensagem. Esse exemplo aqui, por exemplo, é emblemático. Em 2020, a Bolsa Brasileira teve um rally extraordinário. Foi um avanço muito grande e, de fato, em dólares, já olhando em dólares, naquela época o Ibovespa superou o S&P 500, que é o índice de ações agregadas dos Estados Unidos, né? Um dos índices, né? Nos Estados Unidos existem várias bolsas, mas vamos dizer assim, é o comparável entre Brasil e Estados Unidos.
E algumas pessoas, algumas casas de análise levantaram esse ponto. Nossa, então será que o Brasil finalmente está superando, o Ibovespa está finalmente superando o S&P 500? Meu Deus, olha só como a gente está indo bem. Beleza, maravilha, tá muito bom. Isso pode ter enganado algumas pessoas, né? Em alguns momentos vocês veem aqui que de fato a gente supera, né? A gente essa linha azul, S&P a linha laranja. Agora, quando você olha o longo prazo, o que você verifica é esse dado aqui, ó. Os mercados emergentes, em comparação com o S&P 500, estão no menor nível histórico. Então, assim, sempre leve em consideração o todo dos dados quando vocês estiverem pegando. Nossa, o governo teve um resultado primário negativo de 50 bilhões. Essa informação não significa nada sozinha. Mas é 50 bilhões o quê? Nos últimos 12 meses? 50 bilhões em relação a qual ano? É 50 bilhões e o efetivo que a gente teve de resultado negativo foi 50 bilhões em comparação a quanto que se esperava. Sempre olhe isso. E esse cherry picking, no caso, pessoal, é uma malandragem, por assim dizer, estatística, que é muito bem descrita no livro Como Mentir com Estatística. Esse livro é um clássico, ele é dos anos 50, 60, e já saiu aí diversas edições, mas é um livro muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam ele depois que vocês fizerem estatística, para que vocês não façam esse tipo de coisa, sabe? Encurtar o eixo do gráfico para parecer que uma mudança minúscula é uma mudança grande e tal. E esse cherry picking é basicamente o seguinte: quando você quer provar uma tese com alguns dados, você pode pegar um espaço menor ou um espaço específico de tempo. Por exemplo, a pessoa pega esse pedaço aqui, ó, 2019, 2020, e fala: pô, o Ibovespa supera o S&P 500, então realmente o mercado brasileiro vai decolar, não tem erro. Só que a hora que você olha o espaço amostral maior, você vai ver que, na verdade, não é bem assim, né? Você vai ver que a gente não está indo tão bem assim. Uma outra dica muito importante agora, principalmente para quem estiver mirando mais alguma carreira no mercado financeiro, quando estiver saindo, lembre-se sempre de olhar quem move os mercados de maneira mais relevante antes de cravar que alguma mudança está acontecendo. Eu vou falar em português bem claro. Eu olhei aqui uma notícia de que o presidente tal do Brasil, até né, para não citar, para a gente não entrar em fator político, até porque não importa, realmente não faz a menor diferença. O presidente tal do Brasil disse tal coisa e a Bolsa do Brasil caiu. Gente, existe uma chance muito grande, assim, tende a 100%, estatisticamente falando, 100% não existe, mas enfim, tende a ter uma chance muito grande de, na verdade, não ter nada a ver com aquela fala. Sabe, o presidente falou tal coisa, então a bolsa caiu. Não tem nada a ver. Se vocês forem olhar, e esse dado é atualizado agora, do final de setembro, um dado do Visual Capitalist, que é uma página muito legal lá no Instagram. Eles fazem diversas análises visuais muito boas. O mercado global de ações ele tem 109 trilhões de dólares. Os Estados Unidos são 42% desse mercado. A China, que é a segunda maior economia do mundo, 10%. A Europa inteira, a União Europeia inteira, 11%. O Reino Unido, que acabou de separar da União Europeia, tem 2,9%. Todos os mercados emergentes juntos têm 9,4% do mercado de ações global. E se você for olhar nesse relatório da MSCI, que é um relatório do Morgan Stanley sobre mercados emergentes, né, esse índice de mercados emergentes, para acompanhar como é que eles estão indo em relação aos mercados desenvolvidos em relação ao resto do mundo, se vocês forem ver, atenção, todos os mercados emergentes do mundo não são 10% do mercado global. E o Brasil, dentro dos mercados emergentes, ele representa 5,41%. Então, assim, lembre-se sempre de olhar o que é que está movendo os mercados, sabe? É um evento de liquidez financeira, é um evento de crise financeira. Tá, mas aonde esse evento está acontecendo? Porque, assim, até tem
uma página, né, o Faria Lima Elevator, uns tempos atrás eles comentaram assim, nossa, na ata mais recente do Banco Central aqui do Brasil, se comentou sobre as decisões de juros nos Estados Unidos. Na verdade, estranho seria se nas atas do FONC, que são, né, as decisões de juros nos Estados Unidos, comentassem do Brasil, porque o Brasil nem aparece aqui, ó. O Brasil nem aparece aqui. Dentro do mercado emergente, a gente é uma fatia muito pequena, a gente é 1/20 do mercado emergente. Então, assim, lembre-se sempre de olhar as coisas pensando de onde será que saiu essa influência. O Brasil conseguiu dar essa porrada e forçar uma parte relevante do mundo, ou foi o contrário? Lembre-se sempre desse ponto. E caso vocês pensem, putz, mas estou na graduação, ou acabei de sair para o mercado de trabalho, não necessariamente eu tenho uma bagagem muito boa, a parte boa é que a gente vive uma era de conteúdos muito bons que visam traduzir ou pelo menos trazer fontes primárias. O ideal, se você tiver subsídio para isso, se você souber como pegar, é você pegar a fonte original. Por exemplo, saiu o resultado fiscal do governo. Se você souber onde esse resultado sai de maneira oficial, ali no site do Ministério da Fazenda e tudo mais, vai lá, dá uma olhada, não fica olhando a interpretação. Sabe, alguém olhou e falou, nossa, é uma tragédia, ou alguém olhou e falou, nossa, meu Deus, o Brasil vai decolar. Se você quiser, vai lá. Mas caso você não tenha esse subsídio, existem diversas fontes interessantes que você pode acompanhar. E no caso, todas essas que eu coloquei aqui na tela são em áudio, o que facilita ainda mais a compreensão. O Bloomberg Surveillance, que como eu costumo resumir esse podcast, ele é o filé mignon da programação da Bloomberg de manhã. Eles têm esse programa, chama Bloomberg Surveillance, ele dura mais ou menos umas 3 horas e meia, e os melhores convidados e as melhores análises todos os dias saem nesse podcast. E eles saem todo dia no final da tarde. Então é muito bom aí, tá saindo do estágio, tá vindo para aula à noite, alguma coisa do tipo. Pô, o que será que aconteceu de mais relevante lá fora hoje? Aí você vai lá e coloca. Tem esse D-Memo do Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo. Ele é mais focado em reflexões sobre o mercado, reflexões muito interessantes de passagem. Temos aqui também Stock Pickers e Market Makers, que são podcasts que focam em mais no mercado mesmo, né? Entrevistar gestores, entrevistar economistas para falar sobre rumos Brasil, Estados Unidos, como que eles influenciam. Temos o Petit Jornal, que faz uma análise muito interessante sobre os cenários internacionais, como que as coisas estão funcionando lá fora. Inclusive, eles estão fazendo uma cobertura muito bacana, muito séria e muito competente agora sobre toda essa questão muito complicada que está acontecendo ali, Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia e agregados. E claro, mais uma vez, puxando aí a sardinha para a firma, temos o Terraço Cast. No caso, eu sou o âncora desse podcast. Nós temos uma equipe, nós temos episódios semanais em que a gente comenta assuntos relevantes a nível Brasil, assuntos relevantes a nível internacional e sempre alguma questão que fica meio fora do radar, mas que vale a pena você ficar por dentro. Inclusive, nessa terça-feira, chegamos ao episódio de número 400, o que é um ponto que me alegra bastante também. Olhando também sobre o todo, uma questão que vocês têm que sempre pensar é que custo-benefício de verdade é aquele, o custo-benefício que importa de verdade é o do todo e não só o seu. Em todas as mudanças realmente relevantes que acontecem no país, você sempre vai ver quem tem algum acesso à mídia, algum acesso a meios de informação mais amplos, dizendo alguma opinião explicitamente, sem querer dizer alguma opinião implicitamente. Eu vou dar um caso bastante objetivo, que inclusive no Terraço Econômico a gente fez parte de uma organização que discutiu sobre esse assunto de maneira bastante racional, bastante séria. Na época da reforma da Previdência, haviam algumas instituições de pessoas que já iriam se aposentar com salários bastante elevados, que diziam, não, você não pode fazer essa reforma porque você vai afetar a pessoa mais pobre, que recebe as menores aposentadorias, né? Não seria uma coisa boa de você fazer isso.
E, no entanto, quando você começava a discutir esses meandros mais profundamente, você fala, pô, é um sistema de transferência. Então, essas pessoas mais pobres, que já estão se aposentando ali com 62, 63, estão pagando a aposentadoria dessas outras pessoas que estão se aposentando com 52, 53 e com salários maiores. O que eu quero dizer com isso é, sempre olhe o todo. O custo-benefício do todo é o que mais vale. E no caso mais recente que a gente tem dessa discussão, que está pegando fogo ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer sobre isso, é o caso da reforma tributária. De maneira bastante resumida, porque essa questão é bem ampla também, a gente tem um sistema tributário no Brasil que é mais ou menos assim. O setor de serviços, que é 70% da economia, paga uma alíquota bastante reduzida mesmo. E os setores industriais, eles pagam uma alíquota muito maior. Na prática, isso significa que é como se um estivesse subsidiando o outro, e o que uma reforma tributária, essa reforma tributária tenta fazer, é fazer com que todos paguem mais ou menos a mesma coisa, deixando a coisa mais equitativa. Quando isso acontece, que tipo de coisa a gente vê? Por exemplo, essa reportagem aqui do Poder 360, da Confederação Nacional do Comércio, dizendo, olha, os serviços vão pagar muito mais impostos. Eles vão pagar muito mais impostos? Eles vão pagar. No terraço econômico, por exemplo, quando a gente tira a nota fiscal de serviços que a gente executa, é uma alíquota inferior a 10%, o que não faz muito sentido. Poderia ser maior para que outros setores pagassem menos. Agora, quando você olha o todo, nesse estudo do IPEA, por exemplo, do Pra Ser Justo, que é uma entidade bastante séria também que acompanha essa reforma tributária, olha aí, uma parte imensa do país acaba ganhando com isso, porque você desconcentra tributos em locais que têm mais incentivos fiscais e tudo mais. Então, assim, sempre olhe no todo, tá, pessoal? Isso no mercado de trabalho é meio complicado, porque você vai trabalhar, se você estiver trabalhando numa empresa que for afetada por uma reforma, seu chefe vai falar, pô, essa reforma é péssima. Mas às vezes é péssima para o negócio, às vezes não é péssima para o país. Dentro dessa questão tributária, por exemplo, tributação de fundos offshore. Isso é um negócio excelente. Tributação de fundos exclusivos, que é um negócio meio doido assim. Ó, se você for um mero mortal como eu, e você tiver menos de 100 milhões de reais investidos, você paga o Come Cotas, que é uma contribuição de imposto de renda sobre os ativos aplicados, uma vez por ano. Mas se você for um grande milionário, se tiver mais de 100 milhões em patrimônio aplicado, você não paga isso. Por qual motivo? Lobby. Faz sentido isso existir? Não, não faz. Essa tributação deve passar agora e algumas pessoas vão falar que isso aí é o fim do Brasil. Então, olhem sempre o todo, não olhem o isolado. Aqui eu vou fazer um exercício para vocês de humildade muito grande, uma coisa que vocês não vão ver muitos economistas fazerem, que é contar o meu mais horrendo erro em toda a minha breve história aí de análise de cenários. Esse artigo foi escrito em 2016, quando algumas expectativas econômicas estavam, de fato, sinalizando que o Brasil, né, ia sair daquela grande crise de 2015, 2016. E eu escrevi dizendo, olha, as expectativas econômicas são muito positivas agora e elas importam, porque isso acaba puxando o crescimento. E o que aconteceu alguns meses depois, em maio de 2017, foi o Joesley Day, foi aquele dia em que basicamente o Temer passou de um presidente que tentava passar algumas reformas para um presidente que tentava não cair o tempo todo. E assim foi até o último dia do mandato. Então, assim, não tenha medo de recalibrar a sua visão. Os dados mudam, os cenários podem mudar. E assim, ó, muito mais importante do que você falar onde vai estar o dólar amanhã, que é humildemente, é uma bobagem, não faz a menor diferença, é você imaginar se aquela faixa em que o dólar se encontra faz sentido, ou se ele tem muito para subir, ou se ele tem muito para cair, entendeu? E, de fato, na economia, num país como o Brasil, os dados mudam de maneira muito rápida. Então, foque menos em cravar, em falar, não, eu sei para onde vai, eu sei como é que vai ser o PIB, e mais em cenários, é mais interessante. Outro ponto muito interessante, que eu falei, né, quando a gente sai... Opa, pode falar. Só para te ajudar, a gente tem cerca de mais 15 minutos, só para você fazer a gestão aí do tempo.
Ah, não, beleza, tô acabando, tô no finalzinho. Quando a gente sai da faculdade, a gente olha e fala assim, não, pô, vi lá os modelos, tal, oferta e demanda, fluxo circular da renda, então eu sei como é que as coisas funcionam. E assim, a realidade ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Os modelos, eles são úteis, eles são muito úteis, mas lembre-se sempre que os modelos na economia são como o vácuo na física. A realidade tem muitos detalhes adicionais e você tem que partir delas, para que você não corra o risco de tentar mapear alguma coisa e fracassar lamentavelmente. Esse ponto também é muito bom, de vocês ficarem por dentro do que vale a pena dentro. Ah, eu estou numa carreira acadêmica, beleza. O que vale a pena para que a minha pesquisa fique cada vez mais robusta? Buscar dados na fonte, novos modelos econométricos. O que vai fazer diferença para mim? Ah, não, eu tô na parte de câmbio de um banco. Eu preciso saber sobre política monetária. Beleza, vai lá, descobre onde é o site do Banco Central, tenta se familiarizar com as atas. Ah, não, eu tô num banco internacional. Ok, fica de olho nas decisões do FONC, então tenta entender isso. Ninguém aprende sabendo, mas em livros como esse aqui, que é muito interessante também, você pode sempre aprender o que importa para o que você está fazendo, e aí você entrega muito mais valor. E esse último ponto é um exemplo bastante prosaico, bastante da vida real, de como uma coisa entra sempre no depende. Se você tem um carro, quando a prefeitura anuncia que vai ter uma faixa exclusiva para ônibus, para você vai ser uma péssima ideia, porque você vai falar assim: o trânsito já é uma porcaria e eu vou demorar mais tempo para chegar no trabalho agora. Se você usa transporte público, essa mesma notícia significa uma ótima notícia, porque você fala assim: maravilha, o ônibus não vai ficar parado no trânsito. Então, assim, ó, na economia, dependendo da posição que você tiver, dependendo de como você estiver enxergando o mundo, lembre-se sempre que o depende é sim importante. Não tenha medo de usar o depende, principalmente se você estiver se baseando em cenários e não em, nossa, vou cravar que eu já sei como é que o futuro funciona. E no final das contas, por que raio de motivo que eu digo que a culpa é dos economistas? Porque na média, a gente faz tudo isso. Esse ponto aqui que eu coloco é para a gente ter essa reflexão juntos. A gente faz tudo isso. A gente seleciona dados da maneira mais aleatória possível para tentar provar algum ponto. A gente fala com trechos, com termos muito difíceis, porque a gente quer falar mais por uma bolha nossa e parecer que a gente é muito inteligente do que necessariamente falar com quem importa. No caso de reformas, isso é essencial. Reforma da Previdência, por exemplo, falar para fora da bolha foi um negócio muito importante. A gente encara o mundo como uma coisa sendo ou, meu Deus, agora vai, ou acabou e não tem mais jeito. Não é assim, o mundo é uma enorme área cinzenta, baseada em cenários. A gente tem muito receio de mudar, de recalibrar os modelos. A gente olha e fala assim, não, pô, eu fiz esse modelo, eu sou pessoa séria. Cara, eu fiz USP, como é que eu errei esse modelo? Você pode errar, não tem problema. Os dados podem mudar, seu modelo está errado. Errado de verdade é se você não entender isso, você ficar batendo naquela mesma tecla. Focar no quem e não no que, abracem sempre as ideias e não as pessoas. Uma ideia pode ser completamente imbecil, dita por uma pessoa muito inteligente, ou muito boa, dita por uma pessoa completamente ignorante. Entendeu? Foquem nas ideias e não nas pessoas. E lembre-se sempre que existem diversos fatores que podem mudar o jogo. Por exemplo, muitos economistas, se você perguntar sobre criptomoedas, eles simplesmente vão dizer assim: é uma bolha, e não vão ter mais nada para dizer. Mas é um novo meio de pagamentos, pode ser um novo meio de reserva de valor, pode servir como moeda no futuro, pode reduzir custos de transação. Então, assim, não se agarre a dogmas. Se tem uma novidade, essa novidade parece importante o suficiente, tenta entender e não tenha medo também de dizer se você não entendeu. E, como último ponto, não se esqueça de considerar os fundamentos das coisas. Hoje em dia, eu chamo isso de geração chat GPT. Hoje em dia, você consegue automatizar 99% das suas atividades. Ah, eu trabalho num banco, eu tenho que olhar o mercado de commodities, o mercado de soja na América Latina. Beleza, você deixa os dados da Bloomberg rodando, bota um modelo para ele te dizer mais ou menos para onde vai, mas assim, não olhou fundamentos, você não olhou a base, não olhou o cenário, não está servindo de nada. Aquele modelo pode trair, pode acontecer um cisne negro, uma pandemia, pode explodir uma guerra, como a gente tem duas em operação agora, e você ficar, né, a ver navios. E no final das contas, fechando, até peço desculpas por ter
me empolgado, me estendido um pouco mais. Sempre dá para fazer diferente. Sempre dá para fazer diferente. É importante você considerar todas as coisas que vocês aprendem enquanto vocês estão aí, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, e lembrar que o mundo espera muito dos economistas e, ao mesmo tempo, desdenha muito dos economistas, porque pensa que a gente é arrogante o suficiente de não dizer que não sabe de alguma coisa. Não tenha medo de dizer que você não sabe. Se você está especializando numa área, corre atrás daquela área, tenta entender mais daquilo. Ah, não, eu queria entender mais de uma outra área. Busque algumas referências, lê alguns livros, ouve alguns podcasts, vê alguns vídeos no YouTube. As fontes de conhecimento são as mais diversas possíveis. Então, se você eventualmente ficou triste com tudo isso que eu falei, o lado positivo é que, de pouquinho em pouquinho, a gente pode fazer a nossa parte. Eu faço aí há alguns anos, desde que saí da Universidade de São Paulo, pelo Terraço Econômico, eu tento, minimamente, fazendo trabalho de formiguinha diário, eu tento fazer a minha. É isso, muito obrigado. Obrigado, Caio. A gente tem 10 minutinhos aí para perguntas. Quem quer ser o primeiro? Ah, eu queria te perguntar, você trabalha muito em criação de conteúdo hoje, você falou isso para a gente, né? Como que você desenvolveu essa parte na graduação, tanto o interesse como a habilidade para trabalhar com isso? Na verdade, isso foi uma sequência muito positiva de coisas, assim, né? Começa tudo quando eu acabei pegando uma DP de cálculo. Eu tive que fazer algumas matérias à noite, né, para correr um pouco atrás do prejuízo. Numa dessas, eu tive contato com um projeto de pesquisa, de estágio, sobre a história do BNDES. O BNDES estava fazendo 60 anos, isso foi em 2012. Dentro desse projeto, eu achei muito interessante o jeito que os professores escreviam. E quando eu estava saindo da faculdade, o Terraço Econômico ele tem um espaço que chama Você no Terraço, que é quando as pessoas podem enviar textos, né, estando bem fundamentados, tendo uma tese legal, a gente vai lá e publica. E aí eu mandei um texto, mandei dois, mandei três. Quando eu mandei 10, o pessoal me chamou. E nesses últimos tempos, diríamos que eu fui aprendendo com o caminho. Eu já fiz parte de revisão de texto, já participei de diversos projetos de e-books, do podcast, de vídeos e tudo mais. Então, diríamos assim, recalibrar a rota é uma coisa que eu levo muito em consideração. Sabe, os dados sempre vão mudar, sempre vai ter alguma coisa que você vai ter certeza e depois você fala, me faltava tal conhecimento. E aos poucos você vai pegando casca. O bom do Brasil, eu costumo brincar que o Brasil é o melhor país do mundo para você ser economista. Porque você ser economista na Noruega deve ser muito chato. Você olha lá no começo do ano, qual a previsão para PIB, inflação e juros esse ano? Beleza, é essa aqui. Você chegou dia 31 de dezembro, foi exatamente aqui, não teve graça nenhuma. No Brasil, dentro do mesmo ano, você pode começar com a previsão do PIB sendo zero e terminando 3. Ou você pode começar com a previsão do juro, encerrar o ano em 9 e ele terminar em 7. Entendeu? Então, essa parte de produção de conteúdos, ela me encanta muito porque é um jeito que eu tenho de ser economista. Porque, que nem eu falei, no Terraço eu produzo conteúdos e aqui no interior de São Paulo eu atuo em negócios familiares. E aí é uma parte mais de gestão de negócios mesmo. Mas é muito bacana. Inclusive, se as redes sociais estão aí abertas, se quiser trocar ideia, quiser contribuir para o Terraço também, estamos aí. Beleza, mais perguntas? Caio, a gente sabe que a economia é uma ciência que ela é muito variada, com várias teorias, várias linhas de pensamento. E para um estudante de graduação como a gente, como que a gente pode se orientar nisso? Qual linha a gente pode estudar para decidir? E como que a gente decide isso na graduação? Olha, se for ver em termos de tempo, talvez assim lá para o segundo, terceiro ano, quando as coisas começarem a se encaixar, tipo, putz, estava lá em cálculo e agora você começou a entender macro, você fala, entendi, para que eu entendi segunda derivada, tudo mais. Quando as coisas começarem a se encaixar, geralmente o que acontece é que você vai começar a pensar, gostei muito da economia pelo lado acadêmico, é isso que eu gostaria de seguir, ou acho que isso aqui vai ser muito interessante quando eu estiver trabalhando num banco ou estiver trabalhando em algum negócio
fora daqui. E a depender do que você tiver mais afeição, vale você mergulhar mais nesse universo. Por exemplo, se você falar, nossa, muito interessante isso aqui e eu acho que eu vou acabar no mercado financeiro, tenta abraçar, por exemplo, as linhas de pesquisa e a entidade também, né, tem clube de mercado financeiro, que vão tentar trazer grupos de estudo que te orientam mais para isso, né? Pô, quem que já ganhou Nobel sobre bolhas financeiras? Sei lá, por curiosidade, para você entender mais sobre isso. O Eugene Fama já ganhou sobre isso. Legal, vou ler alguma coisa sobre isso. Se você virar e falar assim, nossa, é uma linha mais acadêmica, mas, por exemplo, se a gente for separar a USP, a GV e a Unicamp, é uma linha mais acadêmica, mas mais pró-mercado, mais pró-liberalismo, né, estudar ali as regras na prática, ou a visão mais da Unicamp, mais interação com o Estado e tudo mais. O que mais te agradar, a nível de graduação, você vai ter uma pincelada. Se você for para o universo acadêmico, no mestrado você vai ter essa resposta de maneira mais fácil. Mas, na prática, pensa sempre assim, o que mais me atrai dentro disso? Porque economia é um negócio muito amplo, né? Esse próprio prêmio Nobel agora de 2023, ele fala sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho. Aí você fala, nossa, mas o que isso aí tem a ver com macro? Então, é muito amplo, tem a ver com macro, mas tem a ver com decisões que as pessoas tomam quando elas saem da faculdade. Eu vou me casar agora, não vou me casar agora? Você casou, tem 2, 3 anos de casado. Eu vou ter um filho agora, não vou ter um filho agora? Entendeu? Então, a minha recomendação seria isso. Tenta, ao longo do tempo, ver o que mais te chama atenção dentro da economia. É a microeconomia, é a macroeconomia. E tenta entender se você tem um perfil, se você tem a vontade de encarar mais desafios dentro da academia ou de encarar mais desafios no mercado de trabalho. Não sei se ficou muito aberta a resposta, mas é o que eu faria se eu tivesse sentado aí agora vendo essa palestra agora. Beleza, mais perguntas? Paulo está tímido, é isso? Quem já fez uma quer fazer outra? Não? Caio, então acho que a gente vai agradecer pela palestra, pelo seu tempo, né? Gostei muito dos pontos que você colocou no penúltimo slide, especialmente porque hoje no Brasil tudo vira torcida, né? Um fla-flu, né? E a gente escolhe aqueles que a gente gosta, ao invés de escolher quem tem os melhores argumentos, né? Então, Exato. acho que essa reflexão e esse cuidado aí precisa ser trazido porque a gente está na faculdade, né? A gente é treinado para olhar a evidência, olhar os fatos e não quem é o nosso coleguinha, né? Se nós que temos acesso à informação e a conteúdo não fazemos isso, o que a gente vai esperar da sociedade, né? Então, a gente está Exato. treinando aqui as pessoas para olhar a evidência, para usar a ciência e não para transformar esse Brasil em duas torcidas, né? Caio, você tem mais algum comentário aí para fechar? Só agradecer imensamente esse convite. Eu fiquei muito feliz e pedir desculpa pelo delay que eu tive nas respostas, que realmente de vez em quando a coisa fica um pouco mais pesada. Exatamente nessa semana, para vocês terem uma ideia, as empresas estão numa feira e estão passando por uma auditoria do Inmetro. E eu tinha a palestra que, obviamente... e agradecer também pela possibilidade de ter feito essa palestra à distância, justamente por causa desses outros 2 eventos que estão deixando com a cabeça do tamanho do mundo nessa semana. Muito obrigado e é isso. Féia, amo você para sempre, minha alma mater. Então, vamos agradecer o Caio mais uma vez. Mas, como eu sou a única coisa entre vocês do coffee break, declaro encerrada essa palestra. Valeu, Karen. Mais alguma coisa? Opa, obrigado, meu querido. Valeu, valeu. E viu, você sabe, depois vai para o YouTube, você tem ideia? Espera aí que eu não consigo te ouvir agora que está todo mundo saindo.
Ah, não, tudo bem, tudo bem. Da Atlética, tá ligado? Beleza, acho que agora eu consigo. Aí, você me ouve? Estou ouvindo. Vou números passar um zero ali. Ah, não, maravilha. Não, eu só ia te perguntar se depois ela vai parar em algum lugar no YouTube, talvez, só para ter um registro Eu desse sei momento que elas maravilhoso. ficam gravadas. Eu posso pedir para checar com a Soraya se elas vão para o YouTube, mas eu sei que as palestras são gravadas. Ah, legal. Tá bom. Beleza, então. Tá Fechou. bom. Então, valeu, meu caro. Eu não te conheci aqui, mas conheci aí pelo vídeo, então. Não, maravilha. Uma próxima vez que eu estiver aí em Ribeirão, eu passo para a gente tomar um café. Tá bom, vai ser um prazer. Um abraço, meu caro. Valeu, querido. Abraço.